Queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar o seu coração, a sua alma, a sua vida, o seu lar, agora nesse momento especial que é o culto em seu lar. Que a graça de Deus seja com vocês aí e que todos estejam atentos a tudo aquilo que nós faremos neste momento como culto de adoração ao nosso Deus. Assim nós iniciaremos o culto em seu lar em oração, buscando a santa e gloriosa presença de Deus para as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai Celestial, entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para Te cultuar, para Te louvar, Te adorar, para exaltar o Teu nome e também, Pai, buscar a Tua presença. Oh Deus, como necessitamos da Tua presença conosco nesses momentos difíceis que passamos, que a nossa nação passa, a nossa igreja passa, que o mundo está passando, Pai, com a ganância dos homens, o desejo de poder, de mandar, de dirigir a vida dos outros. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, que excede a tudo e a todas as coisas, possa estar firmemente em nossos corações, em nossas mentes, em nosso lar, na família, no trabalho e em todos os segmentos da sociedade, para que a Tua paz seja estabelecida em nós e entre nós. Pedimos que este momento de culto seja um momento muito especial para nós, quando podemos invocar o Teu nome, buscar a Tua presença. Momento especial quando também podemos abrir o nosso coração através da oração e falar com o Senhor e colocar tudo que é em nós perante a Ti, ó Pai, e buscar a Tua paz, esta paz que excede a todo entendimento, para que ela fique bem firmada em nossos corações, na nossa alma, e que tenhamos paz na alma, na vida, na família, no trabalho. Ó Deus, fica conosco, seja com cada um dos nossos irmãos que nos ouve neste momento e que juntos cultuamos a Ti, que a Tua presença seja com eles, ó Pai, seja com cada um, seja com a irmã Sandra que está enferma, que o Senhor possa abençoar a sua vida com a cura, com a restauração e a paz, seja com cada um daqueles que se encontram no leito da dor, da enfermidade. Visita os nossos irmãos, seja, Pai, com os Teus filhos, e abençoa-nos nesta noite com a Tua palavra, que seja uma palavra oportuna para todos nós refletirmos sobre a nossa vida, como estamos diante de Ti, diante de todos. Fala conosco, Pai. Aceita o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, aceita a nossa gratidão e aceita-nos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, nós vamos cantar neste momento, mesmo a capela, um hino do nosso Inário Cantor Cristão, do número 401. E esse hino fala que é uma declaração: eu sou de Jesus. Tá? A pastora vai tirar aqui, eu vou acompanhá-la, tá bom? E que todos possamos cantar com alegria. Amém? Muito triste eu andava, sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz, e constantemente bendigo ao meu Deus, e é claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar
mal. O mundo atirou-me no abismo fatal. Agora, qual ave voando nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Ó alma turbada, por que lamentar? No Mestre tu achas tesouros sem par, enfim da alegria, poder, salvação. Ó, vem, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Glória a Deus. Que Deus aplique esse louvor em cada coração, em nosso coração, nós que também cantamos a Deus, né? Que podemos externar esta alegria de estar na presença de Deus, de reconhecer isto, né? Em nós, a presença do Senhor Jesus. Que Deus assim, queridos, nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Nós vamos ler um texto, aliás, vamos ler apenas, fazer referência ao texto, e vamos ler o primeiro versículo do texto de 2 Reis, capítulo 20. O texto é do verso 1 ao verso 11. Entretanto, nesse momento, faremos a leitura do verso 1 e, durante a ministração, fazemos referência aos demais versículos. Tá bom, queridos? Então, assim diz a palavra de Deus. 2 Reis 20, os versos de 1 a 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse texto, na sua íntegra, traz a história de um grande homem de Deus do passado, o rei Ezequias, da descendência de Davi, e assim trata o texto, filho de Davi. Mas a verdade é que esse texto nos traz uma grande lição para as nossas vidas hoje, como também serviu de lição para muitas gerações ao longo desses milênios, né? Desse tempo em que aconteceu este episódio, até hoje, esse testemunho aqui do rei Ezequias e também do profeta Isaías nos fala muito nesses dias que vivemos, dias de ansiedade, dias de angústia, de tristeza, de desilusão, de enfermidade, de muita enfermidade, de medo de morrer, né? Tem muita gente aí trancafiada dentro de casa com medo de morrer, né? Aí vem um bicho aí, o coronavírus, e todo mundo com medo, e agora o que vamos fazer? Ezequias passou por esse momento
que não foi bem o coronavírus, mas foi outro vírus coroado da época que também bateu na porta do palácio, e especialmente na porta do seu coração, e disse: opa, acaba, chegou a tua hora, né? Chegou o seu momento. E Ezequias nos traz aqui uma maravilhosa lição de fé e nos ensina também que a súplica, que a oração do justo, de um homem ou de uma mulher de Deus, segundo diz também o apóstolo Tiago, olha, vale muito, pode muita coisa em seu efeito, no efeito desta oração, da forma como nós nos colocamos diante de Deus, que pedimos a Deus, que falamos para Deus, daquilo que está em nós, daquilo que nos perturba, né? Que tira a nossa paz. Eu não sei como é que está a sua vida, como você está passando, mas eu sei que nós vivemos momentos apreensivos, né? Momentos assim de muito temor, de muito medo, né? E a gente fala o quê? O que vamos fazer? Então, o texto aqui de 2 Reis 20 fala que Ezequias virou para o canto da parede. Ele estava deitado, virou para o seu canto ali. Hoje geralmente a cama é no meio do quarto, mas naquele tempo era mais para um cantinho, para não tinha mais espaço no quarto. Ele vira para o canto da parede, ora a Deus e chora amargamente diante de Deus. E na sua oração ele externiza para Deus aquilo que está em seu coração e fala: Senhor, eu não fui tão ruim assim, eu fui um homem zeloso pela tua obra, pela tua causa, usa de misericórdia para comigo. E diz o texto mais que antes mesmo que o profeta Isaías saísse do pátio do palácio, né, do jardim ali da casa real, Deus fala de novo para o profeta: olha, volta lá, rapidinho, fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração, as suas lágrimas, a sua oração chegou até mim e eu resolvi mudar a sua história. Quem sabe, amados, se não é hoje que Deus quer mudar a sua história, a sua vida, né, te trazer a paz que você busca, que você necessita para viver nesses dias maus. Esse texto nos leva a refletir sobre o seguinte tema: a tua vida está em ordem? Foi esta a palavra que o profeta Isaías falou para Ezequias quando chegou no quarto do profeta, onde ele estava, aliás, no quarto do rei, onde ele estava ali acamado, enfermo. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. A pergunta é: a tua vida está em ordem? Agora a pergunta não é para o rei Ezequias, é para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está me ouvindo neste momento. Então vejamos que quais as áreas da vida de Ezequias que havia necessidade de serem colocadas em ordem. A gente fica buscando, né? Sabe que ele estava pecando em quê? Tinha mais de uma mulher, tinha filhos bastardos, era corrupto, cobrava imposto além daquilo que devia cobrar, não entregava o dízimo, xingava no trânsito, falava coisas contra o governo, fazia críticas. Quais as áreas da vida de Ezequias que havia necessidade de serem colocadas em ordem? Essa pergunta também cabe para mim e para você. Quais as áreas de nossas vidas?
Em 2 Reis, capítulo 18, verso 3, fez ele, diz o texto, fez Ezequias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Olha que colocação interessante. Que Ezequias fez tudo o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera Davi, seu pai. Primeiro, Ezequias tinha uma vida de retidão para com Deus. Isto é algo importante entender o sucesso do povo de Deus. Quando falo povo de Deus, estou falando aqui do homem, da mulher de Deus, dos chamados cristãos, dos crentes em Jesus, do bom cidadão, do homem bom, da mulher boa, da pessoa amável, da pessoa que busca a presença de Deus e que zela de modo geral da sua vida como cidadão, como cidadã. Queridos, isso é importante, termos uma vida de retidão para com Deus. E todas as vezes que temos esta vida de retidão para com Deus, também somos retos, somos bons para com aqueles que nos cercam, aqueles que estão à nossa volta, que vivem conosco, que de modo geral estamos na mesma caminhada, buscamos os mesmos propósitos diante de Deus. Isto é algo promissor para todos nós. Então vejamos que Ezequias tinha uma vida reta perante Deus. Isto diz o escritor de 2 Reis, no capítulo 18, verso 3. Ele andava com fidelidade diante de Deus. 2 Reis 20, verso 3, quer dizer, era um homem fiel a Deus. E é difícil alguém ser fiel a Deus e infiel para com a nação, infiel para com seus irmãos, para com seus líderes, para com todos aqueles, para com seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seus irmãos. Então, isto é importante de se observar, o que se fala de uma retidão para com Deus, ou uma vida de retidão para com Deus. Então, Ezequias andava com inteireza de coração diante de Deus. Era uma pessoa completa, como homem, pessoa, ser humano, mas também como família, como vida, e também como líder. Tanto líder, no caso, político, e que também religioso, porque naquele tempo a religião e a política não se divorciava, era praticamente uma coisa só. O líder político também era um líder religioso, porque tudo ali era escolhido de acordo com a vontade de Deus, o chamado teocracia, quando Deus é quem dirige, e assim eles viviam. Assim, dizemos que Ezequias não precisou sair correndo para colocar a casa dele em ordens, embora provavelmente houvesse necessidade, porque Deus lhe foi benigno e permitiu que continuasse vivendo por mais 15 anos. Apesar de tudo, Ezequias precisava pôr a sua casa em ordem. E essa sua casa em ordem, ela pode, para nós nesse momento, trazer vários significados. Põe a sua casa em ordem, ou seja, põe a sua nação em ordem, põe a sua igreja em ordem, põe a sua família em ordem, a sua descendência.
em ordem aqui, quando fala a sua casa, fala do seu cônjuge, de seus filhos, netos, põe em ordem. E, mais restritamente, põe a tua vida em ordem. Nós precisamos estar em ordem diante de Deus, diante de todos. É fácil? Não. Irmãos, a coisa mais difícil, eu digo, faço minha aqui as palavras do apóstolo Paulo, falo como homem. Não é fácil, é difícil andar em ordem diante de Deus e diante de todos, porque somos parte integrante de um todo, não somos isolados do mundo, da sociedade, da igreja, da política, da família, das pessoas. Nós fazemos parte de uma engrenagem, de uma grande máquina que tudo move, todos movemos, há uma dinâmica muito grande e pesada sobre todos nós e precisamos entender da necessidade que temos de estar nos autopoliciando, né? Porque não é fácil, então é muito difícil. Aí, esse texto nos leva para refletir aqui sobre o segundo ponto da nossa ministração. O primeiro ponto é: Ezequias tinha uma vida de retidão para com Deus. Segundo, a tua vida com Deus está em ordem? Essa é uma pergunta que cabe a cada um refletir sobre a sua vida, o seu dia a dia, e aquilo que a palavra de Deus se coloca como padrão de vida do cristão, do crente em Jesus, ou do chamado povo de Deus. Então, tem um padrão de acordo com as Sagradas Escrituras para todos nós. Eu sei que nós, às vezes, desviamos um pouco para a direita, desviamos um pouco para a esquerda, tentamos seguir o caminho, né? Quando a gente lê o Salmo 23, nós entendemos também ali a preocupação do rei Davi, né? Um dos pais do passado, do rei Ezequias, que ele diz: o Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz viver de espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quer dizer, o rei Davi, ali como sendo, se colocando numa condição de ovelha perante o eterno pastor, ele diz que o cajado e o seu bordão servia de consolo, porque era ele que colocava de um lado: olha, você sai para a esquerda, vem mais para o centro, não, você está muito para a direita, vem mais para o centro. E ele precisava de ser conduzido pelo caminho eterno, como nós também precisamos, todos nós. Às vezes dizemos para um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e ninguém aqui vai condenar você por isto, mas a verdade é que nós precisamos de estar em ordem. Para isso nós invocamos a presença de Deus, tá? Mas a pergunta se faz necessária nesta noite é: a tua vida com Deus está em ordem? Tens andado diante de Deus com retidão? Uma vida sem desvios que constantemente agrada a Deus? É uma pergunta bastante desafiadora para todos nós, inclusive para mim, que me dirijo a você através desse texto e desta ministração. Mais uma pergunta: você tem sido fiel a Deus? Irmãos, é impossível ser fiel a Deus, a quem não vimos com os nossos olhos carnais, e infiel àqueles que estão à nossa volta, que nós vimos, podemos tocar e falar. Outra pergunta:
Tens andado com Deus com inteireza de coração, de coração puro? Tem andado com Deus? Será que isto é importante refletir, né, sobre essa questão de andar com Deus com inteireza de coração? Olha, com tudo que somos diante de Deus. Outra pergunta: tua vida está completamente em ordem com Deus? Eu acredito, não sei se é porque eu sou mais fraco do que os outros, mais pecador do que os outros, eu acredito que se nós analisarmos direitinho, não olhando a vida do próximo, porque é muito fácil de ver o problema dos outros, mas se nós olharmos para nós mesmos, né? A tua vida está completamente em ordem com Deus? Eu olho para mim, eu acho que eu preciso ajeitar alguma coisinha, ou várias coisas, né? Eu penso que eu preciso me consertar diante de Deus sobre muitas questões muito íntimas, muito pessoais, muito particular, né, peculiar, né? Eu preciso também estar assim diante de Deus. Em 2 aos Coríntios 5, verso 10, assim escreve o apóstolo Paulo para aquela igreja. Ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do nosso corpo. Olha, essa é uma pergunta que a gente olha para nós mesmos e falamos assim, eu falo isso aqui de coração, meu Deus, né? O que eu vou receber como sentença? É uma sentença de parabéns, olha, você foi achado fiel, olha, você precisa ainda dar uma arrumadinha aí na sua casa, você tem alguma coisa para pôr em ordem, né? Eu vejo assim, eu preciso também, como todos nós, precisamos de estar mais perto de Deus, precisamos de nos autopoliciar, de orar e falar para Deus qual é o nosso pecado, qual é a nossa fragilidade, o que mais precisamos neste momento. Terceiro, como está a tua vida contigo mesmo? Se o profeta, agora eu não diria mais o profeta Isaías, que foi há mais de 3.000 anos atrás, mas o profeta hoje aqui, diante da palavra de Deus, te fizer esta pergunta, ou te trazer esta sentença: como está a tua vida contigo mesmo? Como está? Como você se encontra? Tens feito tudo aquilo que está ao seu alcance? A palavra de Deus em Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou tem sido aqui uma pessoa extremamente passiva? Tem sido assim? Ou tem sido mais cuidadosa, mais agressiva, no sentido de buscar com mais afinco a corrigir, a buscar, a melhorar? Provérbios, no capítulo 6, o verso 9, diz o escritor sagrado: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono?
Esse texto aqui, querido, não está falando apenas de ficar na cama deitado, literalmente falando, mas no seu estado, esse estado de dormência, esse estado de passividade, esse estado de comodidade, de indiferença para com a realidade, para com tudo aquilo que está acontecendo, e ficamos calados, e às vezes vamos orar, vamos orar, vamos orar, mas faça alguma coisa. Então, a oração nos leva a abrir a boca e clamar, mas leva também a ação, a agir em favor de nós mesmos, em busca de alguma coisa que nos possa trazer um resultado positivo, né? Às vezes eu me encontro nesse estado de letargia, né? Eu estou com 64 anos, com algumas doenças crônicas, e às vezes me falta aquela arrancada, aquele pique, aquela vontade de continuar, me falta muitas vezes a vontade de sonhar, de fazer projetos, e fico triste, fico acabrunhado. Eu sei que em relação tem muitas coisas, tanto do meu comportamento emocional, da minha vida, da minha estrutura emocional, mas também tem muitas outras coisas externas, mas cabe a mim, como a você, examinar a nós mesmos. Diz a palavra do Senhor, examine o homem a si mesmo. Então, examinemos a nós mesmos. Tá bom? E o verso 10 de Provérbios 6 diz assim: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar e um pouco para encruzar os braços em repouso. Ou seja, há tudo na vida um momento, né? A Miriam aqui, a pastora, ela sempre faz alguma referência aos gregos, né, que nós conversamos aqui, sobre a questão do equilíbrio. É claro que nós não vamos ser aquele ativo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é isso, é aquilo outro, que seja nas atividades profissionais, religiosas, familiares e tudo mais. Então, a questão dessa palavra, ela encaixa muito bem aqui nesse momento para todos nós, que é o equilíbrio. E assim o verso 11 de Provérbios, ele diz: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como a um homem armado. Então a gente precisa desse equilíbrio em momentos cruciais de nossa vida, quando não podemos ser agressivo no sentido de partir para o tudo ou nada, mas também no sentido do equilíbrio, de buscar aquilo que é possível, aquilo que está ao nosso alcance. Mas uma pergunta: tens feito coisas das quais sempre vem a se arrepender? Como nós temos feito, né? Como por exemplo o pecado, o afastamento de Deus, a covardia diante dos fatos, daquilo que podíamos fazer mais, né? A falta do testemunho pessoal, ou a falta de um projeto de vida a seguir. Tens feito coisas das quais sempre vem a se arrepender. Então, amados, diz que a pior coisa que tem é quando nós arrependemos. E quando nós arrependemos é porque alguma coisa não ficou boa em nossa vida, alguma coisa ficou errado ou fizemos errado. Tá? O arrependimento faz com que voltemos atrás. Quando não voltamos atrás fisicamente, mas pelo menos chegar para a pessoa, pedir o perdão, ou reconstruir, ou reconsiderar, e a partir daquele momento de partida, procurar fazer diferente. Quarto e último: como está a tua vida social e a tua vida espiritual para com Deus? Como está?
Então nós somos dois seres, né? Uma moeda com duas faces. Já falamos aqui, pregamos na igreja esses dias, que de um lado nós temos aqui o símbolo material, mas no nosso conteúdo psíquico e espiritual temos também o lado espiritual, o simbolizado que buscamos para a nossa vida como homem de Deus, como mulher de Deus, como povo de Deus. Não perdemos aqui a essência do homem, da mulher, daquilo que está em nosso coração, daquilo que fazemos, daquilo que buscamos o prazer, né? Buscamos a satisfação psicológica, tanto do dever cumprido como de realizações, mas também essa mesma questão espiritual de estar diante de Deus. Em Eclesiastes 5:22, diz ali: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, em outros argumentos, faça mais e fala menos. O verso 3 diz: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Diz lá o provérbio baiano, segundo um grande filósofo baiano do passado, o meu pai, dizia que boca que muito fala, ou aí, esqueci até como é que diz, não entra mosquito, né? Boca fechada não entra mosquito. Então, queridos, disse o verso 3, porque dos muitos trabalho vêm os sonhos. Quanto mais você trabalha, você projeta, você busca mais, e do muito falar palavras nécias. Às vezes falamos o que não devemos falar. Aí dizia, boca fechada não entra mosquito, dizia esse grande filósofo do passado. Mas o verso 4 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes a Deus. E o verso 5 diz: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então está diante de nós aqui um momento bom para refletirmos a respeito das nossas atitudes, né, como homem, como mulher de Deus, como pessoas que somos, né? Então, vem aqui alguns desafios em formas de perguntas. Pergunte para você mesmo e comece a refletir. Tua família te aguarda o retorno com ansiedade e com alegria em casa? Todos ali esperam você com alegria, com ansiedade, aquela vontade de te ver. Em casa, no trabalho, na escola, você é ponto de harmonia ou de desavenças? É um outro desafio. Você é do tipo que atrai ou repele as bênçãos de Deus para a sua vida, o seu lar, o trabalho? Você é desse tipo que atrai ou que repele as bênçãos de Deus? No Evangelho de Mateus 22:37, diz lá o evangelista Mateus, escreve o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o verso 38 diz: este é o primeiro e o grande mandamento. E o verso 39 ele conclui: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso o Senhor Jesus nos coloca aqui diante desse grande desafio,
que não basta amar a Deus e odiar o próximo, ou vice-versa. Mas se amamos a Deus, assim também deveremos amar o nosso próximo. Esta é a palavra do Senhor Jesus para todos nós. E no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, aliás, verso 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, aqui para finalizar nossa ministração, nós precisamos amar ao Senhor Jesus, porque ele diz que aquele que os mandamentos dele, ou aquele que tem os seus mandamentos e guarda os seus mandamentos e ama, aquele que também será amado pelo seu Pai, que é Deus. E Jesus, por vez, vai manifestar a esta pessoa, vai se revelar a esta pessoa, porque ele tem os mandamentos e Deus se agrada desse mandamento. E o mandamento é que nós amemos uns aos outros. E concluindo aqui, queridos, colocamos aqui o texto de Apocalipse 22, 10, 11, 12 e 13, que diz assim, diz aqui o evangelista João, escrevendo aqui, finalizando o último capítulo de Apocalipse, assim ele escreve: disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O verso 11. Continue o justo fazendo justiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui está, então, encerrando a palavra de Deus nesta noite. E, mais uma vez, a pergunta, ela está sendo aqui realçada mais uma vez. A tua vida está em ordem? Ore comigo. Eterno Deus e Pai Celestial, finalizamos aqui, Senhor, a nossa ministração com esse desafio, com essa pergunta, que também é para mim mesmo e para todos que estão nos ouvindo nesta noite, a respeito da ordem que nós devemos manter ou buscar para as nossas vidas. Fica conosco, Pai. Nos dê força e também força para lutar, também para termos a vitória de que tanto necessitamos em todos os segmentos de nossas vidas. Abençoe a minha casa, a minha família, a minha igreja, a minha nação e os meus irmãos, aqueles que os tenho como minhas ovelhas. Te peço perdão se tenho pecado contra eles, mas te peço também a tua paz sobre a minha vida, sobre a vida de cada um. Esta paz que excede a todo entendimento, que possa nos libertar de tudo que muitas vezes achamos falhos, achamos que pecamos e que precisamos melhorar. Que o teu Santo Espírito complete toda boa obra em nós e nos dê, ó Pai, longevidade de vida, com paz, com alegria, com saúde, com realização, com a certeza também de dias melhores. Fica conosco, Senhor, e dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo, e que amanhã seja um dia de vitória para todos nós. Assim nós oramos, buscando a tua santa presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, também queremos lembrar aqui a todos que este início de mês nós temos coisas
de ordem financeira como igreja para cumprir aquilo como cidadão, como parte da nação, em cargos sociais que temos, salário, contador, água, luz, material de limpeza, internet, telefone, olha, é muita coisa. E a gente conta com as orações dos irmãos, com a sua fidelidade, o seu amor. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada. Na Igreja do Senhor Jesus, as pessoas fazem espontaneamente. Ninguém aqui põe a faca no pescoço de ninguém, mas deixa cada um a responsabilidade de ajudar como igreja que somos. E também na questão dos mantimentos, porque nós fazemos as cestas básicas e está faltando produtos alimentícios para completar essas cestas de mantimento. Que os irmãos também, eu sei que os irmãos têm sido bons, têm contribuído, mas fica aqui o nosso desafio de nos ajudar na formação dessas cestas, tá bom? Hoje eu coloquei via Zap, eu não tenho o Zap de todos, mas passei o número da nova conta nossa do Bradesco, para que você possa fazer a sua transferência, pelo aplicativo. Mas se você preferir levar na igreja, então você pode fazer isto. Inclusive no culto de domingo à noite, que começa às 19h30, você pode estar ali também, levar o seu dízimo, a sua oferta e depositar no altar do Senhor. Tenho certeza de que Deus estará te abençoando grandemente. Não porque você entregou o dízimo, mas por causa do seu amor, da sua fidelidade para com a obra de Deus. Amém, queridos? Olha, não deixe de frequentar a sua igreja, não deixe de voltar aos cultos presenciais. Por enquanto, só estamos tendo o culto de domingo à noite, que começa às 19h30, tá bom? Aqui fica, o meu beijo para você, o meu aperto de mão, o meu abraço bem apertado e carinhoso para você, tá? A pastora vai transmitir aqui a sua saudação. Beijinho a todos, uma boa noite, muita paz. Fiquem com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Graças a Deus, muito obrigado pela sua presença conosco, por estar aí nos assistindo, e até sexta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Fica na paz.